Boa noite, gente. Boa noite a quem está em casa. Quando nós estabelecemos que nós íamos fazer esse ano, às sextas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial, nós escolhemos começar essa sexta-feira no capítulo 1. Já premeditado para isso. Não tínhamos qualquer intenção de outra forma. E tudo que nós pensamos na segunda e na terça-feira é que a melhor forma de mostrar que esse grande filho do Luiz, chamado Cáritas, esse grande fruto da sua obra, seria mostrar que ela continua de pé, que ela continua funcionando com atividade regular. Né? Então, essa é uma das formas da gente homenagear o trabalho. Então, o capítulo 1 ele é muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Por que ele é tão interessante nesse ponto? Porque o Kardec não escolheu os capítulos da mesma forma como está no Novo Testamento. Ele não segue, o Novo Testamento, na verdade, não segue uma ordem cronológica, se a gente for pensar, e o Kardec escolheu uma metodologia que pudesse começar com uma introdução, trazer ali para as pessoas conceitos que ele vai depois explorar. Então, a primeira coisa que ele veio dizer é: eu não vim destruir a lei. E escolhendo essa parte do Novo Testamento, essa passagem de Jesus, quando também Jesus, chegando ali para os hebreus, disse: eu não vim destruir a lei. E a passagem justamente de Jesus fala isso. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e até o último ponto. Entendendo aqui que até o último J, curiosamente, vem de Iod. Iod é a menor letra do alfabeto hebraico. Ele escolheu isso para dizer assim, até que se cumpra o último detalhe do que está na lei. Que lei é essa? Para aquele momento que ele estava falando para os hebraicos. A lei mosaica. Mas não qualquer lei. A lei, quando a gente olha no Velho Testamento, ela é dividida entre o que Moisés realmente falou de lei de Deus e o que ele estava tratando ali de lei do cotidiano, lei para regular a situação de vida. O Velho Testamento, ele é pelo menos 1000 anos antes de Jesus. Então, entender esse conceito é entender que Jesus, quando disse, eu não vim destruir a lei, que lei que ele estava falando? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que contêm, quando a gente olha para eles, eu não vou fazer chamada oral aqui para todo mundo lembrar quais são os 10 mandamentos, porque eu tenho certeza que vocês sabem quais são. Mas quando a gente olha no detalhe, é claro que ele foi feito com uma linguagem para aquele momento, mas ele contém ali lei da destruição, lei do progresso, lei da liberdade, lei da sociedade, principalmente. Né? Então, o Kardec, muito inteligente, compõe esse primeiro ponto e ele fala: há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgadas por Monte Sinai, e a lei civil disciplinar. Essa, a lei civil disciplinar, Jesus veio destruir. Ela fala: essa eu vim reformar. Eu vim trazer a boa nova aqui. A lei de Deus não. A lei de Deus eu vim explicar melhor. Mas está tudo lá. Os 10 mandamentos, vamos só lembrá-los. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim. Não fará para ti imagens de escultura, nem figura de alguma forma o que há acima do céu e o que há embaixo da terra, nem de coisas que há nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Trazendo o conceito de monte é isso. Então, tão importante que precisava para vir Jesus depois. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrai de santificar o dia de sábado.
Honrarás teu pai e tua mãe para te dares uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa que lhe pertence. Essas palavras, quando a gente percebe esse texto, você fala, puxa, então quer dizer que Deus está referendando ter servo? Não, é o contexto da época. É o que era preciso para aquilo. Jesus veio trazer um outro conceito. Ele falou, eu poderia resumir tudo isso em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. Ele diz isso. Quando ele fala, eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas depois ele fala, esta é toda a lei e os profetas. Kardec conta, esta é a lei de todos os tempos, de todos os países, porque tem por base um caráter divino. E Jesus, quando veio, ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus, mas aprimorá-las. Quando ele disse que até se cumprir o último J, é para dizer que nós, em todos os tempos, precisamos cumprir a lei de Deus. É a nossa função aqui. E ela não foi feita para um grupo determinado de pessoas. Eu sou o detentor da lei de Deus, eu sou o exclusivo aqui. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções, objetos da mesma solicitude. A lei de Deus ela veio ser aplicada universalmente, não não privilégio de alguma outra religião. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios que se reconciliaram com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Jesus, inclusive, trouxe esse caráter moral da sua pessoalidade, que era tão impressionante que muitos ali discípulos bastavam ter um mero contato com ele que se transformavam absurdamente pelo seu exemplo, pela sua força moral. Essa foi uma das questões transformadoras de Jesus. E o Espiritismo nisso? Porque é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec aponta, o Espiritismo é a nova doutrina que vem aqui para aprofundar os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento em Cristo. Mas Kardec sabia que podia ter um endeusamento ali dele. E aí ele aponta muito interessante esse ponto. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém. Porque é produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Em todas as partes da Terra, por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera. Da maneira que Cristo diz ser Cristo, eu não venho destruir a lei, mas venho dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ao contrário, o Espiritismo nada é contrário ao ensinamento do Cristo. Mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos.
que foi dito de forma alegórica. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara para o reino de Deus sobre a terra. Quando o Jean falou com a gente assim, na sexta-feira, no debate entre nós, ele falou, comentando isso, né? E a casa agora? A casa de Jesus. O Cáritas é Jesus. A obra, o Mestre Jesus. Se nós estamos aqui, é por uma razão de nos evoluir, né? De nos fazer progredir. E se a gente, tendo Jesus como Mestre, que ele, de todos os títulos que ele poderia escolher, ele escolheu esse, Mestre. Jesus não é doutor, Jesus não é juiz, Jesus não é pai, né? Que pai é Deus, Jesus é mestre. É muito bonito isso. E como comunicação, como instrução dos Espíritos nesse capítulo, eu destaco três frases muito interessantes. São 3 passagens. Um de um espírito israelita, né? Outro do Fênelon, que comenta depois de Erasto, que é o discípulo de Paulo, mas eu vou ler só 2 trechinhos do espírito israelita. Muito interessante. Lembrando, né, esse espírito ele começa falando que Moisés trouxe essa revelação com uma comunicação necessária para aqueles espíritos que ele chamou de povos termos selvagens. Quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teria compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos e os sacrifícios, nem que se pudessem perdoar o inimigo. Só um parênteses aqui, quando ele fala holocausto, ele escreveu no século XVIII, não tinha tido nada, né? Mas é importante ter esse pensamento, para a gente não levar as coisas ao pé da letra do Velho Testamento, do Novo Testamento, e saber que, mesmo no Espiritismo, a gente precisa discutir. Que é isso é o convite que a gente faz sempre, né? Discutir, debater, trazer para dentro, entender. O Cristo foi iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que devemos renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, que a natureza está sujeita, que se cumpre. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Não é a única alavanca, mas é uma alavanca. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem progressos que estão nos desígnios de Deus. Esse é o convite. O convite é o desenvolvimento pessoal. E Fênelon termina com essa bonita frase. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia em sacrifícios de interesses morais escusos. Mas veio o Espiritismo trazer de novo essa luz. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir a vossa humilde voz. E quando a gente tem alguma dúvida de que um trabalho individual possa fazer alguma diferença, é só a gente olhar, por exemplo, o trabalho do Luiz, assim como o trabalho de tantas outras pessoas, mas se essa casa está aqui nesse momento, se essas pessoas todas estão aqui, se dezenas de outras pessoas que não estão tiveram um impacto sobre ele, é porque um trabalho desse faz relevância. Ele tem relevância na vida dos outros. Um trabalho de acolhimento, né? Um trabalho de mensagem. Porque vós sois um grão de areia. Mas sem grão de areia não haveria montanhas? Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos,
não tenho sentido para vós? A cada um a sua missão. A cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, e os animazinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal, e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhar para frente e marchar. A lei dos mundos é a lei do progresso. Com esse, assim termina o primeiro capítulo, esse convite para o resto que virá dos capítulos do segundo Espiritismo. Muito inteligente, muito bonito para dizer: nem o Espiritismo, nem Jesus vieram para destruir qualquer coisa, mas vieram para aprimorar a lei. Nós aqui devemos nos reconstruir às vezes. Devemos refundar nossos conceitos sempre que a gente acaba passando e tropeçando novamente. Mas o convite do Espiritismo é esse, é o pontapé inicial. Por isso que esse capítulo é tão bonito e tão interessante. Obrigado, gente.